E o povo de Deus diz: amém. Podem se assentar. Com que purificará o jovem o seu caminho? Essa é uma pergunta muito, muito importante. E a resposta vem logo a seguir, na próxima sentença: observando-o conforme a tua palavra. Parafraseando então este versículo, jovens, poderíamos dizer: como que você pode purificar a sua vida, passando por esses momentos bem tumultuosos, obedecendo a palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia tem respostas para todas as perguntas mais importantes, até as mais insignificantes? A Bíblia jamais será um livro ultrapassado, pois seus princípios duram por toda a eternidade. Deus está interessado nesta noite na nossa vida de separação deste mundo. Deus quer que sejamos separados deste mundo. A sua palavra ensina sobre a pureza do nosso coração, também sobre a nossa pureza pessoal. Ela ensina sobre a condição desesperadora do nosso coração. Jeremias, o profeta, disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Alguém aqui conhece o seu coração? Até hoje eu não conheço o meu. Todos os dias ele me engana, prega uma peça e acaba me desviando para o mal. A pior coisa que tem é seguir o nosso coração. Que conselho maldito! Faça o que o teu coração está pedindo. De jeito nenhum, porque o meu coração é enganoso, acredito que o seu seja também. Portanto, só uma maneira de ser separado deste mundo, e é através dos ensinamentos da palavra de Deus. Numa certa noite, um jovem rebelde, ele se posicionou debaixo de um poste de luz, e parecendo um cachorro louco, ele ficou gritando, xingando, blasfemando Deus e todos os homens. Um professor de escola bíblica dominical, percebendo aquela cena, se aproximou daquele jovem e tentou conversar com ele, tentou acalmá-lo, mas sem sucesso algum. O menino estava transtornado, só sabia xingar e dizer palavrões. Então, aquele senhor o convidou para conhecer a igreja. De imediato, o convite foi rejeitado. Mas, para a surpresa daquele homem, algumas semanas depois, o rapaz apareceu na igreja, mal vestido, maltrapido, roupas rasgadas de propósito, só para demonstrar rebelião e parecendo um verdadeiro skinhead. Mas mesmo assim, ele foi bem recebido, bem aceito pelos irmãos da igreja e participou de alguns cultos. Depois parou de vir e nunca mais, até que alguns anos mais tarde, aquele menino se tornou um dos maiores jogadores de beisebol de todos os tempos, nos Estados Unidos da América. Você sabe que lá o beisebol é muito importante, é um dos esportes mais populares do país. E ele se tornou um dos maiores jogadores de beisebol de todos os tempos. E enquanto ele jogava beisebol, se tornava rico e famoso, ele parou certa vez num lugar onde ouviu a pregação da palavra de Deus. E ao prestar atenção naquela mensagem, ele se lembrou do homem que o tentou ajudar anos atrás, se lembrou dos cultos da igreja que ele participou algumas vezes. E então ele não resistiu, lembrando-se do evangelho que ouviu quando jovem, ele não resistiu, e naquele dia ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Ele se arrependeu dos seus pecados, e ele convidou Jesus Cristo para se tornar o Senhor e Salvador de sua vida. E a decisão dele foi muito sincera, muito verdadeira, e aquele jovem jogador de beisebol famoso se tornou um dos maiores evangelistas de todos os tempos nos Estados Unidos da América. O seu nome, Billy Sunday. E até hoje Billy Sunday é reconhecido, é lembrado como um dos maiores evangelistas de todos os tempos que Deus usou na América. Mas, com certeza, aquele professor de escola dominical que investiu seu tempo, sua paciência,
para ajudar Billy Sunday, quando ele era um jovem louco, quando ele era um jovem rebelde, certamente tem muita participação no ministério deste homem. A pergunta do nosso texto se refere a uma vida de separação, mas nós somos separados para o quê? Para o uso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, jovens, observem a pergunta que foi feita: com que purificará o jovem o seu caminho? E se você tem 4 aninhos de idade, nesta noite, você saberia da resposta. Como que eu sei disso? Porque a ciência diz, pelo menos a ciência reconhece, que os nossos melhores anos de atividade mental variam entre o nosso 4º ano de vida até 20 anos de idade. Dizem os cientistas que aos 4 anos nós temos todas as perguntas do mundo. E é verdade. Eu não sei se a Roxane tinha 4 ou 5 aninhos, mas ela passou aquela fase do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Então, todas as vezes que nós dávamos uma explicação, e ela perguntava de novo, mas por quê? Por quê? Por quê? E havia horas que eu chamava a mãe e dizia, agora toma conta. Eu não tenho mais respostas. Então, aos 4 aninhos de idade, você tem todas as perguntas do mundo. E aí parece que aos 20 anos de idade, você já tem todas as respostas do mundo. Então, você é inteligente o suficiente para saber a resposta. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observe 3 qualidades que encontramos nesta pergunta. Primeiro, foi uma pergunta categórica. Não há nada de obscuro, não há nada de ambíguo sobre essa pergunta. Significa exatamente o que está dizendo. O jovem precisa ser separado para o uso de Deus. E esta separação só é possível através dos ensinamentos da palavra de Deus. De outra forma, você jamais será separado para o uso de Deus. A verdade é que, jovem ou adulto, todos nós entendemos esta pergunta, porque ela atinge diretamente nossas necessidades, desde as mais íntimas até as mais obscuras, que só Deus conhece a respeito de cada um de nós. Algum tempo atrás, um jovem me telefonou, e ele também me fez uma pergunta categórica. Aliás, jovens fazem perguntas categóricas. E este, por sua vez, perguntou, pastor, eu posso ir a uma boate? Mas eu não lhe dei uma resposta direta e reta. Apenas li o texto de hoje à noite, que o Nicolas leu, Salmo de número 1, e deixei que a palavra de Deus falasse ao coração dele. Eu apenas li, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele disse, entendi, eu não devo ir a uma boate. Mas o jovem, ele é tão capcioso, que se eu tivesse dito, de jeito nenhum, você não pode ir, ele desligaria o telefone e iria. Mas como eu deixei que ele mesmo descobrisse a resposta, e ele se desse a resposta, ele decidiu não ir. Assim é o jovem, ele não pode ser convencido, ele precisa se convencer. E eu não consigo convencer ninguém, mas eu conheço alguém que pode convencer a todos, a palavra de Deus e o Deus da palavra, amém, irmãos? O jovem precisa ser convencido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e essa convicção vai torná-lo inabalável na fé, inabalável na vida cristã. Podemos ir a qualquer lugar que seja, jovens, desde que possamos levar Jesus Cristo conosco. Em segundo lugar, foi uma pergunta prioritária. Ela não podia esperar pela resposta. E existem muitas perguntas que Deus poderia fazer nesta noite aos jovens,
mas esta é a mais importante de todas. Essa pergunta não tem nada a ver com a nossa formação acadêmica, nada a ver com a nossa profissão, nada a ver com casamento, popularidade, mas se refere apenas à pureza do coração e da vida. Nós somos pecadores por natureza, nós estamos rodeados de demônios, nós estamos rodeados pela nossa natureza pecaminosa, tentações da carne. Portanto, esta pergunta, ela deveria ocupar um lugar de prioridade em nossas vidas. Nós não podemos esperar para achar a resposta. A nossa sociedade está produzindo uma geração de jovens sem prioridades, ou com muitas prioridades. Mas se há mais de uma prioridade, deixa de ser prioridade. E a nossa geração está criando pessoas sem prioridade. Ela está colocando as coisas erradas em primeiro lugar e as certas em último lugar. Por exemplo, se um estudante acorda às 5 horas da manhã para estudar para uma prova, ele é uma pessoa dinâmica. Mas se a igreja pede para fazer algo às 6 horas da manhã, a igreja está pedindo demais daquele jovem. Se uma senhora passa 8 horas fora do lar, trabalhando numa fábrica ou no escritório, ela é uma esposa e tanto. Mas se ela fizer a mesma coisa por Deus, religião subiu a sua cabeça. Se um jovem gasta R$100 por mês com cerveja e diversão, ele é maneiro. Mas se ele coloca este mesmo valor no envelope de dízimo, ele é um trouxa. Veja, esta é uma sociedade meio maluca, é uma sociedade meio doida, onde as prioridades celestiais ficam em último lugar e as mundanas em primeiro lugar. Mas quando você reconhece que a pergunta de Deus é uma prioridade, com que purificará o jovem o seu caminho? Então, você coloca Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, independente do que a sociedade pense, os amigos, o trabalho, a escola, o namorado ou a namorada. Quando o jovem coloca Deus em primeiro lugar, Deus irá também colocar aquele jovem em primeiro lugar. Mas quando o jovem despreza a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, ele também será desprezado por Deus. Isso aconteceu com o rei Saul no Velho Testamento. Enquanto ele honrava Deus, ele foi honrado por Deus. Mas quando ele passou a desprezar a Deus, desprezado ele também foi. Nós lemos: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado, eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus tinha um plano maravilhoso para o jovem Saul. Deus tinha um plano maravilhoso para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua descendência. E nesta noite Deus tem um plano maravilhoso para cada um de vocês. E só você e mais ninguém pode impedir que o plano de Deus seja cumprido na sua vida. Ninguém, além de você, pode estragar este plano. A vontade de Deus é a mesma para todos nós, mas o plano de Deus é individual, é pessoal. Só existe um plano de Deus para a sua vida, e Deus tinha um plano para a vida do rei Saul. Porém, eis aqui o perigo, quando existe um porém. Agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. Você percebeu a seriedade desta pergunta? Com que purificará, pois, o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Porque a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ser desprezada por Deus. E além disso, foi uma pergunta tão prática, tão direta, tão objetiva. Essa pergunta não foi feita por um velho, nem mesmo por um adulto, mas essa pergunta foi feita por um jovem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Sim, quando Davi escreveu o Salmo
de número 119, o salmo mais longo da Bíblia, ele ainda estava desfrutando a força da sua juventude. Veja o que ele diz no verso 100: entendo mais do que os antigos. E a palavra antigos quer dizer, eu entendo a tua palavra mais que os mais velhos, porque guardo os teus preceitos. Portanto, este é um versículo de jovem para jovem. O fundador da universidade onde eu estudei, ele costumava dizer, vez após vez, para os alunos da sua escola: jovens, não sacrifiquem o seu futuro no altar do presente. Ou seja, não desperdice o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida lá na frente, tomando decisões erradas agora, fazendo decisões erradas agora. Mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e lá na frente todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Jó 15:31 diz: não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. 2 irmãos cresceram na mesma igreja, frequentaram a igreja durante todos os anos da sua infância e adolescência, mas quando chegaram na mocidade, na juventude, certo dia um deles acordou e disse: hoje é o último dia que eu vou à igreja, cansei-me desta vida. O outro respondeu: eu jamais deixarei a igreja, jamais deixarei a vida cristã, vou seguir, porque eu sei que este é o caminho. Alguns 10, 15 anos mais tarde, a Pan América, companhia aérea, companhia de aviação, estava realizando um almoço, fazendo uma recepção para o presidente dos Estados Unidos da América. E alguém apareceu naquela festa, naquele evento, com um lenço nas mãos. Debaixo do lenço havia uma arma de fogo, e era este irmão que desistira da igreja. E a queima-roupa, ele matou o presidente da Pan Am naquele dia. Por quê? Porque ele escolheu a vaidade como seu destino. Ele escolheu a mentira para ser a sua companheira. Jovem, não há nada mais prático do que esta pergunta: com que purificará o jovem o seu caminho? Foi uma pergunta categórica, prioritária e prática. Quando você faz uma pergunta dessas, você está admitindo uma necessidade: eu preciso de purificação. Você está confessando um desejo: eu desejo purificação. E você está sugerindo uma urgência: tem que ser agora, não posso esperar ficar mais velho, tornar-me adulto. Mas do que adianta a pergunta se você não pratica a resposta? A resposta foi dada no verso 9: observando-o conforme a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela é o tema central do Salmo 119. Ela é o tema central de todos os salmos, né? Mas especialmente do Salmo 119. Está falando da palavra de Deus. No verso 9, Davi pergunta: como o jovem pode se purificar no meio desta sociedade perversa, mundana e libertina? Mas no mesmo verso, ele dá a resposta através da palavra de Deus. Mas apenas saber disso não é suficiente. Na época que eu estava fazendo o ensino médio, o movimento carismático cresceu absurdamente no Brasil, e de repente os jovens do movimento carismático estavam levando a Bíblia para as escolas. Eu me lembro deles, na minha própria sala de aula, chegando com a Bíblia em todas as aulas, colocando a Bíblia sobre a carteira. Eles liam a Bíblia, memorizavam a Bíblia, cantavam corinhos, era bonito de se ver, mas ao mesmo tempo continuavam se embriagando, se prostituindo e se viciando, porque tudo isso lhes era permitido pelo movimento carismático. Ou seja, eles não estavam purificando o seu caminho,
eles não estavam se separando deste mundo para serem usados por Deus. Então, nesta noite, não basta apenas ler a Bíblia, estudar a Bíblia, memorizar a Bíblia, é preciso observá-la. E Davi mostra como observar a palavra de Deus, entre os versos 10 a 15 que nós lemos. Primeiro, sinceridade. Jovens gostam de sinceridade. Verso 10: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Davi era sincero. Davi não queria se afastar dos mandamentos de Deus, nem por ignorância e muito menos por acidente. Então você percebeu? O desejo dele aqui era real. Ele era sincero, né? E por falar em sinceridade, ninguém é mais sincero do que uma criança. Uma criancinha chegou em casa e disse assim para o pai: papai, hoje a mamãe estava tentando agradar ao pastor, não estava? Aí o pai perguntou: como assim, meu filho? O que você percebeu que eu não percebi? Aí a criança disse: papai, foi tão fácil, o senhor não percebeu? A mamãe ficou achando graça das piadas sem graça do pastor. Uma coisa boa sobre os jovens, geralmente eles não gostam de falsidade. Quer se dar bem com os jovens? Seja sincero, seja transparente, não minta para um jovem. Você só vai mentir uma única vez e perdê-lo para sempre. Geralmente eles não gostam de falsidade, eles gostam de sinceridade. E eu já expliquei, né, de onde vem essa expressão sinceridade. Literalmente quer dizer sincera. Então os jovens, eles não gostam que você fique encerando muito, encebando. Eles gostam que você seja objetivo, direto e reto. E essa expressão surgiu por causa de falcatruas. Os oleiros fabricavam aqueles vasos de barro lindos, e eles vinham com defeito, furinhos que a olho nu você não conseguiria enxergar, mas que quando você colocava água, a água vazava do vaso. E então muitas vezes eles colocavam cera nos furinhos, mas a cera era derretida pela água quente, e logo os furinhos surgiam de novo. Então o comprador chegava na feira e dizia: eu quero um vaso sem cera, eu quero um vaso sincero, eu não quero levar para casa um vaso furado. E assim também Deus quer jovens sinceros, amém, irmãos? Deus quer jovens sinceros, sem cera, separados deste mundo e que serão usados para a honra e a glória de Deus. Portanto, não basta apenas perguntar com que purificará o jovem o seu caminho. Você precisa desejar esta purificação. E segundo, observar com submissão. O verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconder a palavra de Deus no coração quer dizer se submeter a ela, obedecê-la. Davi, por mais inteligente que tenha sido, ele não era dono do seu próprio nariz. Deus era dono do nariz dele. Davi, por mais talentoso que fosse, compositor de hinos, ele fabricava instrumentos de música, além de soldado, vencedor. Ele nunca confiou em si mesmo, na sua sabedoria. Então, podemos dizer, Davi não tinha ponto de vista próprio, não tinha opinião própria. O que Deus achava, era o que Davi achava. Quantas vezes, não foi nenhuma nem duas, várias vezes, pessoas já me procuraram e disseram: pastor, por favor, nos deixe saber o que você pensa sobre este assunto, não o que a Bíblia ensina. Uma vez eu até pedi licença, falei: espere um pouquinho. Voltei dentro de casa, troquei de camisa, troquei de gravata, retornei para o escritório.
agora eu vou dizer o que eu penso. Quando eu saí daqui, eu era o pastor Rômulo, agora eu sou o psicólogo Rômulo. Se você me procura como pastor, você não quer saber o que eu penso, porque eu não posso pensar nada, eu tenho que transmitir o que Deus pensa, amém, irmãos? Eu não posso ter opinião, nem própria e nem dos outros, eu só posso transmitir a opinião de Deus. E assim também, o jovem precisa se contentar com a opinião de Deus, com a sabedoria de Deus, com o direcionamento de Deus, e não com que milhares de vozes estão gritando aos seus ouvidos nos dias de hoje. Por exemplo, a Bíblia aconselha o jovem a não entrar em um jogo desigual com os infiéis. Em outras palavras, se você é salvo, conhece a Jesus Cristo, você vai evitar namorar, noivar e se casar com alguém que não tenha o mesmo temor e a mesma reverência para com Deus. E esse jogo desigual pode acontecer até mesmo dentro das igrejas. E a única forma de você se proteger de um jugo desigual é observando a palavra de Deus, se purificando através da palavra de Deus, não tem outro jeito. Conheci uma jovem muito dedicada a Deus, participante do coral, professora de EBD. Aí ela conheceu um jovem muito bonito e carismático, mas com temperamento de cão, bravo. E apesar dos conselhos dos pais, ela se casou com ele, pois ele era muito bonito, talentoso ao extremo, dizia-se salvo, pregador da palavra de Deus, ganhador de almas. Se casaram, tiveram filhos. Alguns anos mais tarde ela descobriu que, apesar de casada com ele, tendo 2 filhos com ele, ela descobriu que ele não gostava de mulher, gostava de outra coisa, além de tudo a agredia. Aí você me pergunta, como fazer para se proteger disso? E eu lhe respondo, seguindo a palavra de Deus, se protegendo atrás da palavra de Deus, observando a palavra de Deus, porque quando nós a escondemos no nosso coração, nós seremos protegidos desse tipo de armadilha. E observar a palavra de Deus também com humildade. Davi disse no verso 12, bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Que humildade! Davi, rei de Israel, jovem, na plenitude da sua força, disse para Deus, ensina-me os teus estatutos. Ele tinha humildade para aprender a palavra de Deus. E quarto, evangelismo. Veja o versículo 13, com os meus lábios declarei todos os juízos da sua boca, folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Jovem, seu testemunho deve ser dado através de uma vida de testemunho silencioso e através de uma boca que expressa as maravilhas de Deus. Então, o evangelismo é uma parte crucial da vida dos jovens. Hoje nós cantamos aquele corinho, somos ceifadores, e eu fiz parte dos ceifadores quando eu era jovem, e por mais de 11 anos eu frequentei os ceifadores. Todo domingo à tarde nós saíamos para evangelizar, ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, e antes de sair cantávamos esse corinho, somos ceifadores que amam ao Senhor. Usamos a Bíblia todo dia, cantamos esse corinho, por 11 anos, evangelizando pelas ruas da nossa cidade. Nada aumenta mais a nossa fé em Deus
do que quando evangelizamos e compartilhamos o evangelho com outras pessoas. Então, jovem, sinceridade, submissão, humildade, evangelismo são as formas que vocês estão observando a Bíblia Sagrada. E a última delas, meditação. Meditarei nos teus preceitos, terei respeito aos teus caminhos. E você já sabe que a expressão meditar é ficar mastigando, como a vaca, mastigando e mastigando e mastigando, meditando sobre o que você leu, sobre o que você ouviu, sobre o que você aprendeu, 24 horas por dia. Na biblioteca do Congresso Americano, há uma Bíblia que foi traduzida e escrita à mão na língua alemã. Uma Bíblia inteira traduzida dos originais, dos manuscritos, para a língua alemã à mão. À mão. Ela é datada do século XVI. A tradição diz que um homem que havia pecado terrivelmente contra Deus, não sabemos que pecado foi este, tornou-se um monge. Ele se arrependeu tanto do que fizera, que se tornou monge, e decidiu copiar cada letra, cada letrinha das Escrituras Sagradas, a fim de aprender e guardar todos os mandamentos de Deus. Por muitos anos, ele seguiu essa tarefa, autoimposta, mas com amor e reverência. A lenda diz que ele conseguiu se perdoar e nunca mais cometeu aquele mesmo pecado contra o Senhor. E a ideia é essa: quanto mais meditamos sobre a Bíblia, menos vamos pecar contra Deus. Então, todo jovem que medita sobre a palavra terá vitória contra o pecado. Conclusão: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando o seu caminho conforme a palavra de Deus. Apesar de importante, você percebeu que cantar, orar, frequentar a igreja não é o que vai livrá-lo do pecado? Ajuda, né? Mas o que vai nos livrar do pecado é observar cada passo que damos de acordo com a palavra de Deus. A igreja que tenta competir com Hollywood é uma igreja lelé da cuca, é uma igreja desvairada. Certamente ela vai perder essa briga, porque ninguém, mas ninguém, sabe divertir as pessoas melhor que Hollywood. Então nós jamais vamos competir com o mundo, vamos perder sempre. A igreja que tenta competir com a cantora Taylor Swift nunca vai produzir jovens purificados, porque estará trazendo para dentro de si o ritmo e a música do inferno. Jovens, veja vocês que um homem que foi jovem e velho, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, chegou à seguinte conclusão no final de sua vida. E agora não estamos falando de Davi, mas de seu filho Salomão. Salomão disse no final de sua vida: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Este mesmo homem disse: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. E finalmente, sabe o que ele disse? Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas dizer: não tenho neles contentamento. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.